Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai dar início à inserção dos dados do cadastro de cliente no nosso banco de dados, tá? Antes de a gente inserir esses dados, eles precisam ser validados. Então, eu vou utilizar aqui para fazer a validação de alguns campos os componentes ACBR. Eu mostrei como instalar esses componentes no início do curso. Se você não tem ele instalado aí, não tem problema, isso não vai afetar no andamento. Você pode fazer essa validação de outra forma, tá? Aquele vídeo de como instalar o ACBR funciona para o Delphi 10.3, tá, pessoal? Para quem está usando 10.4, o instalador do ACBR não funciona. Tem que ser instalado manualmente. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando como instalar ele no 10.4, tá bom? Os componentes da CBR que a gente vai usar aqui é o CBR Enter Tab, que ele vai ser o responsável para quando o usuário clicar na tecla Enter, ele funciona igual o Tab, ele vai para o próximo campo, tá? Depois a gente vai usar o ACBR Validador para validar o CPF e o ACBR CEP para validar o CEP digitado, para encontrar os dados do CEP, tá? Então eu vou selecionar o campo CPF, vou vir no evento onExit dele. E aqui a primeira verificação que a gente tem que fazer é se ele está preenchido. E eu vou utilizar uma função que a gente já viu aqui no nosso canal, que é FNC Remove Caracteres, que é uma funçãozinha simples. Ela percorre a string removendo os caracteres, deixando somente os números e letras, tá bom? Então eu testo aqui if FNC remove caracteres e dentro da função eu passo o valor do CPF digitado. Se esse valor for diferente de vazio, então eu vou fazer a verificação e validação do CPF. Então eu vou digitar aqui a CBR validador 1. Tipo do doc, eu vou colocar qual documento que eu quero validar. Então, no nosso caso é o CPF, mas ele também pode validar vários outros documentos, CNH, CNPJ, inscrição estadual, e-mail, estado, enfim, uma série de outros campos aí vocês podem estar utilizando esse componente, tá? E depois eu passo para a propriedade documento desse componente o próprio valor do CPF que eu quero validar. Depois de preencher esses dois campos, eu chamo a função que é responsável por testar esse CPF digitado. Então eu coloco a CBR validador 1 ponto validar. Essa é uma função booleana, vai retornar true ou false. E aqui eu vou colocar if not, pessoal, não pode esquecer esse not. Por quê? Porque se essa função não retornar um valor válido, então eu preciso mostrar para o usuário que o valor digitado é um valor inválido. Para isso eu vou usar a função que cria mensagens automáticas, que eu já mostrei aqui no canal como é que faz, avisando o usuário de como de que esse valor digitado não é válido, tá? Então, simples dessa forma. Na data, pessoal, a gente tem que fazer a validação para ver se é uma data válida, se o usuário não escreveu errado, e também para formatar ela no formato de data que a gente precisa. Então eu vou copiar a função que a gente fez em cima do CPF e vou fazer o seguinte teste. Se a data de nascimento for diferente de vazia, então eu vou dar um try aqui e um except. Nesse try, eu simplesmente poderia estar colocando o str to date, que ele já vai fazer a validação da data. Se ela retornar um erro, se ela não for uma data válida, o try pega esse erro aqui, tá? Mas eu já vou aproveitar e formatar ela no padrão que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui dbnascimento.text, vai receber a data formatada e dentro dessa formatação que eu vou fazer a validação do str2date. Tá? Então eu coloco aqui dbnascimento.text recebe, vou usar a função formatDateTime
é responsável por formatar no padrão que eu quero. E qual padrão que eu coloco? Eu vou colocar 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. E o ano a gente representa em inglês, então em vez de ser a letra A gente coloca Y para mostrar cada caractere do ano, tá? E aí depois a data que eu passo é o valor digitado no campo convertido de string para data. Então dessa forma, se houver algum erro, ele já vai mostrar para o usuário que essa data digitada é inválida aqui na mensagem que eu coloquei no accept, tá? Então dessa forma a gente faz a validação da data. E o CEP, pessoal, o CEP, quando o usuário clicar nessa lupinha aqui, ele precisa encontrar o CEP digitado. Então novamente eu vou copiar essa função e aqui eu troco para CEP. E aqui na mensagem também eu mando o foco para o CEP, porque se houver algum erro, eu deixo o foco no CEP para o usuário redigitar esse CEP que está errado, né? E aqui a gente tem que utilizar o componente ACBR CEP e passar para ele a função fazer a chamada da função buscar por CEP e passar para ele o nosso CEP que foi digitado pelo usuário. E essa função vai retornar o endereço caso encontre o CEP digitado. Só que se tiver mais de um endereço para esse CEP, o que é difícil acontecer, ela retorna um valor inteiro. Então ela retorna o número de CEPs de endereços encontrados nesse CEP. A gente vai sempre pegar o primeiro. Então a gente vai fazer um teste aqui. If a busca por CEP for maior que 0, ou seja, retornar pelo menos um endereço, então a gente preenche com esses dados que foram encontrados, tá? Se ela não encontrar nenhum, ou seja, se ela for igual a 0, aí eu retorno para o usuário que o CEP digitado é inválido ou não foi encontrado, tá? Então, para fazer o preenchimento automático, a gente coloca aqui os campos endereço, bairro, cidade e estado, que são os que a gente está usando, tá? Ela retorna mais também, ela retorna o código IBGE do município, que é usado para nota fiscal eletrônica. Ela retorna a altitude, latitude, enfim, uma série de outros valores aí que vocês podem estar usando. E aí a gente faz o DBE endereço.text, por exemplo, receber o logradouro, tá? Que é a mesma coisa que rua, avenida, enfim. Depois a gente troca para bairro, município e estado. Por quê? Porque ela retorna um registro, né? Com vários parâmetros, várias propriedades dentro desse registro. Então, basta você manipular esse registro, como é o primeiro que a gente quer, então ele tem um índice de 0. Tá? Então, dessa forma, a gente faz o preenchimento automático. E depois eu coloco para o usuário o foco no campo número, para ele digitar o número do endereço do cliente, tá bom? Então, dessa forma, a gente faz a busca por CEP. Aqui, pessoal, tem um detalhe no componente de CEP que a gente precisa verificar, que é onde essa consulta vai ser feita. Então, a gente vem aqui na propriedade Web Service e escolhe uma propriedade dessa daqui, de acordo com o que você deseja. Você pode escolher o próprio site dos Correios. Eu sempre utilizo via CEP, tá? Por quê? Porque ele não necessita de usuário, senha, host e porta para ser configurado. Algumas dessas opções necessitam que você tenha o cadastro lá e tenha senha, enfim, os dados do usuário, tá? O via CEP é gratuito, então você pode usar ele aí nos seus sistemas. E também aqui na data, pessoal, eu preciso fazer uma segunda verificação de vazio, que às vezes ele reconhece, dependendo de como você colocar a máscara no edit, às vezes ele reconhece o campo com a máscara, tá? Então eu preciso testar se ela é vazia e se ela também é diferente da máscara vazia, tá? Para poder dar certo e ele só testar caso a data esteja preenchida. Vamos compilar para ver como é que ficou. Então a gente
faz a chamada aqui do novo cliente, passando direto, ó, ele não faz verificação nenhuma. Se eu clicar também no CEP em branco, ele também não faz. E aqui, quando eu digito um CPF inválido, ele verifica para a gente se está certo ou não. A data aqui, ó, se a gente colocar a data correta, ele passa normalmente. Se a gente colocar uma data preenchida de forma errada, ele vai completar com o formato que a gente precisa, tá? E aqui no CEP, eu digito o CEP, clico na lupa, ele me retorna os dados desse endereço, caso haja esse CEP. Tá? Então vamos trocar aqui para fazer outro teste, 12. Ele encontrou também. Vamos mudar aqui para 13. Também encontrou. Se a gente mudar esse valor aqui, CEP digitado não encontrado. Então dessa forma a gente faz a validação dos dados. Agora eu vou colocar esses campos aqui uppercase para ficar tudo num padrão só, padrão maiúsculo. Tá? Então dessa forma a gente faz a validação dos dados antes dele ser inserido no banco. Tá? Então eu seleciono os campos aqui, coloco o uppercase, só para ficar no padrão certinho. Então dessa forma a gente finaliza essa aula. Na próxima a gente insere os dados no banco. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.